Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho a alegria de conversar mais uma vez com o Rodrigo Petrônio. Muito obrigado pela presença novamente. Eu que agradeço, Caio. O Rodrigo hoje ele vai falar sobre o Peter Sloterdijk, que é um filósofo contemporâneo muito interessante e pouco conhecido ainda no Brasil. Ele já teve aqui, o Rodrigo, para falar sobre o Whitehead num outro vídeo, então depois, se vocês quiserem conhecer também um pouco sobre esse outro filósofo, eu vou até deixar em cima aqui o link para vocês irem para outro vídeo, e hoje nós vamos conversar então sobre o Sloterdijk. Obrigado pela presença, Rodrigo, e já vou então passar para você a palavra e fique à vontade para fazer uma apresentação, né, um panorama da obra desse filósofo e também falar sobre o que te interessou e te interessa nele, como que foi a sua pesquisa em torno desse filósofo. Tá. Boa tarde, Maravilha. obrigado pela presença. Maravilha, Caio. Eu que agradeço o convite demais, viu? E agradeço também o espectador, quem estiver aí nos assistindo, né? E é um prazer aí, parabéns pelo canal, pelo trabalho todo, essa difusão da filosofia é central, né? Então, eu vou falar um pouco, né, do Sloterdijk. Eu cheguei à obra dele, né? Até estava conversando com o Caio aqui nos bastidores antes, né? Também um dos primeiros livros que eu li dele foi o Regras para um Parque Humano, que é uma conferência, né? Conferências de El Mal, que ele proferiu ali em 98, né? E que e o nome dele ficou conhecido por conta das reações do Habermas a essa conferência, né? Então, eu lembro, na época, né, pouca internet, não tinha redes sociais, nada, mas foi um furor na internet por muitas replicações e debates e textos que foram sendo publicados, tanto da parte do Habermas quanto dele também, e aí houve uma certa polarização na Alemanha, né? E aí daqui a pouco a gente pode falar um pouco disso, que isso entra um pouco na reflexão, é uma das linhas de reflexão do Sloterdijk, é o que ele chama de antropotécnica, né? A possibilidade do humano se moldar a si mesmo, né? São as tecnologias de construção e reconstrução do humano. E essa é uma linha que me interessa muito, do Sloterdijk, e depois falar um pouco sobre isso, para mim foi um equívoco, assim, né? O Habermas é um grande filósofo, mas ele, ele desviou bastante ali o sentido próprio em que o Sloterdijk estava posicionando a questão da bioengenharia e da biotecnologia, né? Isso é super incompreensível, né? O Habermas é um autor, uma pessoa que sobreviveu à guerra, né? Uma pessoa que tem uma ojeriza, né, de eugenia, de coisas do tipo. Então, ele deve ter percebido por esse lado como é que alguém vai debater biotecnologia na Alemanha, né, um país que sofreu tudo que sofreu por conta e fez tudo que fez por conta de eugenia. Mas esse debate, eu acho que ele motivou muitos prós e contras, né? Mas eu sinto mesmo que se a gente vai ler a letra do texto, é outra questão que o Sloterdijk está trazendo. Na verdade, ele está trazendo a debate algo que está acontecendo, né? Que vai acontecer ou que está na iminência de acontecer, e que é esse sequenciamento genético, a seleção artificial, e ele quer trazer isso para o debate público como uma forma até da gente conseguir criar jurisdições e se precaver em relação a isso. Então, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar do Sloterdijk estava relacionado a esse debate, né, lá em 98, mais ou menos, mas eu não tinha pego muito bem, né, eu não compreendia muito bem a obra dele ainda, tinha pouquíssima coisa publicada em português. A editora Estação Liberdade faz um trabalho maravilhoso lá, né, tá publicando muitas obras dele. Até ele veio ao Brasil, né, eu o entrevistei quando ele esteve no Brasil, no Fronteiras do Pensamento. A gente fez uma reportagem grande, uma entrevista, eu e meu amigo Nelson Schumacher Embebo, que estuda lá em Stanford, e aí depois houve uma palestra dele no Goethe, enfim, e tudo isso foi a Estação Liberdade que trouxe, né, o Ângelo Boyadsen, que é o editor, é amigo dele. Então, tem essa proximidade já estabelecida do Sloterdijk com o Brasil, mas havia pouquíssimos livros, né, nessa época, final dos anos 90, estava começando a publicação dele. E aí me chamou a atenção por isso, não pela polêmica, mas pelo próprio tema mesmo, né, da biotecnologia. E aí eu fui me interessando, mas caiu ali numa zona ali cinzenta, junto com outros autores, até que ali, lá por volta de 2010, mais ou menos, eu estava pesquisando algumas coisas ligadas à religião e hominização, né, o conceito de hominização, a formação dos hominídeos,
E eu esbarrei na obra Esferas, e daí eu descobri o Sloterdijk, né? Para mim, a trilogia Esferas é a grande obra, é o opus magnum, né? A grande obra dele. E eu acabei fazendo aí um segundo mestrado, né, sobre essa obra. Então, me debrucei. É uma obra muito grande, aliás, essa é uma dificuldade de contorno do Sloterdijk. Ele não só é um autor vivo, então tem pouca fortuna crítica para a gente poder cotejar e ver os outros leitores, né? Uma obra ainda em andamento, está vivo, atuante, é relativamente novo, como ele é um escritor compulsivo, né? Ele é uma máquina de escrever, então ele tem uma quantidade, a quantidade em termos quantitativos, a obra dele é muito grande. Hoje eu posso dizer que eu já li quase tudo, né? É um autor que eu gosto muito, que eu me empenho em estudar mesmo, e o Esferas tem mais de 2.000 páginas, né? Então é uma obra assim muito, muito grande em termos ensaísticos de escrita. E daí eu descobri ali, eu percebi que ali tinha uma intuição muito grande. Então, a partir do Esferas, eu fui reconstruindo e lendo outras obras e fazendo um pouco um cotejo, né, meio circunstancial em torno do Esferas. Eu peguei o Esferas como matriz e fui lendo, né, aos poucos as outras vertentes da obra dele. Então, acho que daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais do Esferas, né? Mas no sentido um pouco mais cronológico, né, além dessa antes dessa polêmica de 99, 98, o Sloterdijk ele já era conhecido, né, na Alemanha e em vários outros países por conta do Crítica da Razão Cínica, que é um livro de 1983, é um tijolo também, né? E que ele deflagrou um pouco no mundo todo esse debate sobre o cinismo. E ele usa o conceito de cinismo. Então, essa obra também foi publicada no Brasil, eu fiz a preparação de texto, né, uma obra de que eu gosto muito, mas eu ainda não conhecia esse lado do Sloterdijk, do cinismo. Então, eu fui tentando reconstruir para entender o percurso de pensamento dele. E antes disso, antes do Crítica da Razão Cínica, ele tinha um doutorado sobre literatura e guerra, ali no Entre Guerras da Alemanha, literatura e experiência. A obra que o alça mesmo a uma esfera mais pública, né, de debate é o Crítica. E o Crítica, ele traz já uma visão do Sloterdijk, que, digamos assim, é um dissidente da Escola de Frankfurt, da teoria crítica. Então, ele é um leitor de Adorno, né, da escola dos frankfurtianos, mas ele vai trazer, amealhando a questão crítica, da negatividade crítica, e ele vai fazendo uma transição, e ele começa a mostrar alguns impasses dessa visão da dialética negativa e da negatividade ali da escola de Frankfurt, né? Tem alguns percursos biográficos, assim, meio estranhos, mas várias coisas são estranhas no Sloterdijk, isso é que eu acho interessante, que eu gosto. Ele morou na Índia quando ele era jovem, e há um relato dele, chamado Sol e a Morte, é uma longa entrevista em que ele fala da importância dessa experiência dele de ter morado na Índia, porque isso fez com que ele relativizasse um pouco o Ocidente. Ele tenta olhar um pouco o Ocidente de um outro ponto de vista, né? Um pouco uma questão que eu acho bem interessante nessa união entre filosofia e antropologia, né? Meio que etnografar a antropologia, olhar a filosofia, né? Olhar a filosofia de fora. Mas a real, na real, assim, na chave, né, do Crítica da Razão Cínica, o que ele está fazendo é propor, né, uma fenomenologia do cinismo no Ocidente. Então ele faz um mapeamento desde os gregos, desde os filósofos lá chamados cínicos, né, os movimento grego. E aí para o espectador que não tem familiaridade, né, a palavra cínico vem do grego kien, né, que é cão, né? Então os cínicos, eles são os filósofos cães. Eles vivem na polis, mas eles advogam por uma espécie de experiência radical da natureza, como uma crítica aos costumes, à institucionalização e à própria filosofia. Então, há uma questão ali forte dos filósofos cínicos na antiguidade, a gente pode até situá-los, nós podemos situá-los quase como se fossem proto-anarquistas, né? E uma crítica violenta mesmo dos costumes, da moral, dos fundamentos de Deus, dos deuses, né, e da própria filosofia. Não deixaram quase nada escrito, eles vivem ali da doxografia, das opiniões alheias, o que é muito difícil de reconstruir, né, também, o corpus, né, de uma forma com acurácia, assim, porque todas as opiniões alheias geralmente são difamatórias, né, contra os cínicos, né, ateístas e tudo mais, mas é um tipo de filosofia muito potente.
O que chama a atenção do Sloterdijk, né, é que essa seria uma filosofia crítica da antiguidade, ou a noção mesmo de crítica, no sentido mais radical, ela é representada pelos cínicos. Mas existe uma imagem, né, que ele toma e que permeia um pouco a crítica da razão cínica, que é a imagem de Alexandre o Grande e de Diógenes de Sinope, né, que é um dos principais cínicos, e o espelhamento entre ambos. Isso passou muito pela fortuna, tem relevos da antiguidade, Dumier, com caricaturas, ilustrações e gravuras do século XIX, que é a noção de que Alexandre admirava muito Diógenes, né, e aí dentro dessa fortuna, dessa movência textual, Alexandre teria dito que se ele não fosse Alexandre, ele gostaria de ser Diógenes. Então, o que o Sloterdijk faz é essa fenomenologia da potência e da impotência. Como que a impotência ela gera uma força crítica e como que a potência ela às vezes inveja a impotência pela sua liberdade, né? Porque o Alexandre ele tem um império inteiro, mas ele é refém do império que ele tem. Ele não tem a liberdade de ser outra coisa que não o sustentáculo daquele império. Tem toda uma questão hegeliana aí, né, da teoria do reconhecimento, do senhor e do servo. O Sloterdijk tem um fundinho ali hegeliano, né, depois a gente pode ver isso no Esferas 3, no Esferas 2 também. Mas e também a questão fenomenológica, que eu vou falar sobre isso, né, o método dele, eu sinto que é quase sempre fenomenológico. Então, a crítica da razão cínica começa, né, com um percurso histórico, depois uma reconstrução fenomenológica, e ele cria esse grande mosaico, esse grande painel do cinismo. Mas a tese de fundo que ele desenvolve é que nessa imagem primordial já existe começa a haver um embaralhamento entre dominadores e dominados, né? Porque, de uma certa forma, os dominadores eles começam a vampirizar os dominados, ou tentar extrair alguma questão crítica dos dominados para poder, né, capitalizar essa crítica, ou capitalizar algo que os dominados trazem, para que eles possam continuar dominando. Então, esse embaralhamento, ele usa até dois termos, ele usa quinismos, né, derivado do grego, para imaginar esse tipo de crítica radical, né, e os cinismos, para imaginar essa forma que está próxima do que nós chamamos de cínico, ou seja, de ambiguidade moral, de duplicidade de consciência, de uma pessoa oportunista. Só que o que ele mostra é que vai havendo uma espécie de sobreposição desses discursos. E os discursos libertários eles começam a ser vampirizados pelo discurso do status quo e da hegemonia dos poderosos. Então, isso é um percurso muito amplo, né? Não vou trazer aqui, também porque acho que vale mais a pena a gente também entrar depois no Esferas, mas uma das bases dele, né, é que ele vai perceber que o quinismos, né, dos filósofos cães, esse proto-anarquismo, ele vai ser eviscerado, ele vai ser evitado até pela filosofia. E, de uma certa maneira, a filosofia assume a lógica dos senhores, porque ela não vai mais lidar com aquilo que o Bakhtin chama de baixo materialismo dos cínicos, né? O baixo materialismo é esse recurso que os cínicos têm ao corpo mesmo, a fisiologia, né? Então, existe toda uma taxonomia cínica, né? O peido, o cu, merda, mijo, a buceta, o pau, o ânus, né? Os excrementos, as fezes fisiológicas, o funcionamento do corpo. Eles usam esse aparelho discursivo como uma forma de mobilizar uma grande guerrilha contra o que seria essa moral, essa estrutura, né? Estrutura teológica, religiosa. E isso, para o Sloterdijk, esse tipo de baixo materialismo vai migrar para a arte e para a literatura, vai sair da filosofia. Então, esse é um ponto, Caio, que eu acho bem interessante, né? Porque uma coisa que me incomoda um pouco no Sloterdijk é que eu não concordo com algumas coisas que ele diz, mas ele é um escritor tão bom, assim, ele tem uma questão da literatura tão importante para ele, que às vezes é difícil de separar, né? Então, é um pouco como se a forma do conceito, o conceito não se separa da sua forma, né? E isso está muito ligado a essa herança literária, a esse valor que ele vai dar à literatura. Então, nós vamos ver, né, lá no Renascimento, Rabelais, né, ou então artistas, Bruegel, Bosch, né, que vão ser os artistas que vão trabalhar com esse resíduo, que vai passar subterraneamente pela Idade Média, né, esse resíduo, esse recurso à crítica, ao baixo materialismo, e isso vai chegando na modernidade de um modo ainda depurado, do Sloterdijk, ou seja, existe uma depuração racional, não só da filosofia,
mas uma depuração racional que vem até da própria instrumentalização do mundo que a gente vive, que não permite mais a existência dos cínicos, tal como eles eram antigamente. Mas que, de uma certa maneira, o capitalismo começa a predar ou absorver, né, o cinismo para embalar esse cinismo e transformar em mercadoria e vender e fazer uma circulação, né, uma redução, uma instrumentalização, no sentido frankfurtiano, desse aparelho crítico. Então, assim, em linhas gerais, a gente tem esse primeiro momento do Sloterdijk, que eu acho que é um momento de passagem e quase que de descolamento da teoria crítica, mas tentando reposicionar a teoria crítica também no momento do capitalismo que a gente vive, que é já da universalização do capitalismo, né? A partir dos anos 80, ele já está percebendo que as alternativas ao capitalismo estão se estrangulando, e mesmo os movimentos críticos ao capitalismo estão sendo dissolvidos, né? Então, né, o que é interessante, que eu acho que é bom de marcar, de demarcar, é que alguns críticos, né, a gente pode falar do espectro ideológico do Sloterdijk, que é bem difícil de definir, assim, mas alguns críticos podem dizer que ele, não, ele minimiza as questões ideológicas. Eu discordo disso, ele não quer dizer que não haja ideologia, que não haja produção de ideologia. Mas o que ele está querendo dizer, né, no Crítica da Razão Cínica, ele coloca quatro grandes camadas, né, 4 níveis, que seria o nível do erro, né, da mentira, da ideologia e do cinismo. O erro, errei, me equivoquei, não tem intencionalidade da consciência. Mentira, você já tem algum nível de intencionalidade. A ideologia é a própria superestrutura que sustenta o mundo enquanto tal a serviço do capital, né? Então, a ideologia é um modo de disfarce, né, da consciência, um dos modos mais profundos de mentira, porque se identifica com a realidade. E o que o Sloterdijk está querendo investigar seria um quarto nível, que estaria para além da estrutura ideológica, que seria esse nível do cinismo, e que se relaciona a esse mundo que a gente vive já dominado pelo capital, né? Então, ele vai lidar muito com o que ele chama de double bind, né, que é a dupla vinculação, que são mensagens que são tem uma duplicidade de valência, elas são positivas e negativas simultaneamente. Isso lá no Gregory Bateson, né, também no Deleuze-Guattari, está muito relacionado à questão esquizo, de divisão da subjetividade, de divisão do desejo, e que, no fundo, a estrutura do capitalismo é essa, né? Seja o que você quer ser, desde que você seja aquilo que se enquadre naquilo que eu te ofereço para que você seja, né? Para que você seja algo. Então, essas mensagens dúplices, elas estão em todos os lugares. E elas também viraram um problema para a esquerda também, para a própria construção de um pensamento de esquerda. Eu acho que é interessante para a esquerda refletir sobre isso. Não à toa, né? Esse disparador em 83, o livro do Sloterdijk, depois o Zizek vai escrever sobre o cinismo, vai desenvolver-se. Aqui no Brasil, Vladimir Safatli, né? Tem esse alinhamento também entre Lacan, Marx, teoria crítica, né? O Safatli tem um livro importante chamado O Cinismo e a Falência da Crítica. Então, essa noção é um pouco disparada pelo Sloterdijk, que é trabalhada ali em matizes, assim, em certas nuances, mas para a gente pensar mesmo qual que são a viabilidade ou inviabilidade do pensamento crítico hoje em dia. Então, dentro desse... E aí, o que eu percebo? O que me chamou a atenção, né? A gente tem alguns outros livros do Sloterdijk que são um pouco mais periféricos. Tem o Ir e Tempo, né, Caio, que você mencionou. O Ir e Tempo também é um livro fenomenológico, né? De uma espécie de arqueologia, fenomenologia da ira no Ocidente. Só que aí o Sloterdijk ele começa também a dialogar com outros conteúdos ou com outros conceitos que basicamente é o que ele chama de psicopolítica, né? Essa noção de psicopolítica, psicoeconomia, está no Gabriel Tarde, mas é um conceito que foi subaproveitado e ele traz essa dimensão, né? Será que a política ela não é um dispositivo libidinal, não é um dispositivo psíquico, né, do desejo? E como ela foi sendo construída ao longo do Ocidente, né? Então, e o que ele percebe é que, no fundo, há ali uma centralidade das religiões, principalmente as religiões abraâmicas, no que ele chama de desoneração da violência.
Ele vai também analisar como é que a violência foi sendo construída a serviço de certas estruturas de poder, né? Enfim, tem uma certa tecnicidade, não sei se interessa aí para os... Ele vai trabalhar a questão do timos, né? O timos é o reconhecimento do herói, né? O próprio termo grego, né? Disritmia, arritmia, né? Distímico, vem de timos. Timos é um regulador. Só que o timos, né, do herói, do Aquiles, ele é um timos que resvala, né, mesmo o ato heróico, colérico de Aquiles, resvala sobre o ethos de Aquiles. Aquiles, ele é um herói porque ele conseguiu performar uma atitude heróica, por mais que ela seja violenta. O que o Sloterdijk identifica é que com as religiões abraâmicas, o Deus transcendente, ele projetou um agente que permeia a ação humana, mas que não está mais ligado aos humanos. Então é como se o timos ele pudesse ser transferido para uma agência transcendental e que não é humana e que está fora do mundo. E isso gerou uma desoneração da violência. Ele usa esse termo, né? Desoneração no sentido de uma expansão da economia libidinal e também da economia da violência. E ele vai trabalhar isso como se fosse mesmo uma peça estruturante do pensamento do ocidental. Então, eu vejo assim, um autor que ele está sempre tentando voltar a pensar em algumas narrativas de longa duração, ele está fazendo esse método fenomenológico, o arco do cinismo, longa duração, o arco da ira, longa duração, 2.000, 2.500, 3.000 anos. E nessas duas obras que eu acho que são matriciais, né, tem algumas que gravitam em torno delas. Então, ele tem uma obra, por exemplo, que é sobre a chamada loucura de Deus, né? Que aí seria a questão da violência nas três grandes religiões, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, ele vai analisar isso, né? Agora, recentemente, ele publicou uma obra chamada Pós-Deus, né? Ele tenta imaginar como que é essa sociedade que ainda é mobilizada por algumas categorias religiosas, mas que se diz laica, ou se diz secular, ou se diz... Então, a visão do Sloterdijk, até que me interessou um pouco esse conceito de religião nele, não é uma aderência a nenhum tipo de religião, eu não tenho nenhuma religião, nenhuma confissão, mas é só de entender a religião como um certo dispositivo ali psíquico, antropológico, e que está sempre sendo atualizado, né, para os humanos. E ele chega a dizer, né, que é impossível pensar o humano pré-moderno sem a religião. A noção de secularização, de Estado laico, tudo isso é muito recente, né? E por isso que é tão frágil, a gente tem que estar lutando diariamente para preservar, porque a religião é onívora, né? Ela tenta ir por todos os lados. Então, esses são alguns dispositivos, tem outras obras ali mais paralelas, tem uma obra dele que eu gosto muito, chamada Estranhamento do Mundo, é uma obra em que ele vai reconstruir um pouco o que ele chama de pensamento anacorético, dos anacoretas, os padres da igreja antigos, né, que ia para o deserto, para tentar ver ali também uma revolução da subjetividade, né, como é que o isolamento dos anacoretas produz um aprofundamento da subjetividade da imaginário. Então, não são mais aqueles que estão na polis, né, são aqueles que se recusam, que refluem. E o Sloterdijk vê nisso uma transformação da subjetividade que propiciou até o aprofundamento da filosofia. Então, ele é um autor que está pensando muito assim nesses dispositivos, nas mídias, né? Vamos falar depois sobre isso, nos meios, como sendo condições de possibilidade da construção dos conceitos. Então, o conceito ele não é neutro, né? Ele está sempre ligado a alguma estrutura, algum fundamento antropológico, alguma estrutura de longa duração. E a filosofia, ela exterioriza isso e ela depura, de uma certa maneira, essa experiência da hominização, que é a experiência mais básica, né, do humano, enfim, da formação dos hominídeos, né, pensando em milhões de anos, não só no Homo sapiens, né, desde a especiação dos primatas superiores. E ele está tentando entender a filosofia na chave desses processos de longa duração. E aí, por isso é que eu entendo que o Esfera seja meio que a obra central nisso, porque eu imagino que ele amarra todos esses conceitos na obra Esferas, né? Mas aí não sei se eu estou falando demais, deixa eu ouvir um pouco, tomar uma água e cair, daí depois a gente Não, volta. foi ótima a introdução que você fez, aí deu já para ter um panorama, né, dessa obra, que é realmente imensa.
Eu me lembrei aqui da crítica da razão cínica, eu tinha uma vaga noção, não li, mas eu lembrava dessa questão do cinismo antigo, cinismo moderno, o Isso. livro do Sartre eu li. E tem uma questão interessante aí, né, do cinismo moderno. Eu não tinha percebido que esse cinismo moderno seria a própria constituição do ethos contemporâneo, né? E que ela, como se ela apropriasse algo do cinismo antigo e se Isso. distanciasse, né, desse cinismo antigo. E aí, pelo que eu entendi, ele só eclode naquilo que ele teria de mais próximo do seu início, na arte, em experiências políticas anárquicas ou então Anárquicas. minoritárias, né? E na Exato. filosofia, me parece, pelo que eu entendi, que é como se ele estivesse tentando trazer isso para uma filosofia que é a dele, né? Fazer da filosofia isso, já que ela perdeu um pouco esse caráter, né? Seria Tá. necessário talvez pensar numa outra forma de filosofia Exato. para que ela retome esse caráter antigo. É um pouco isso? É um pouco isso, com certeza. Acho que é isso mesmo, a reconstrução. Porque se nós formos ver, né, o que o Sloterdijk está imaginando como semelhante do cinismo antigo, o que ele chega a aproximar é Cioran, sabe? Esses pensadores assim quase intratáveis, né? Pensadores de uma negatividade muito radical, ou então na própria arte, Marcel Duchamp, né, a performance no sentido mais contundente que ela possa ter, ou então movimentos sociais, movimentos minoritários desagregadores, né? Movimentos, sei lá, maio de 68, micropolíticas, micro-revoluções, as revoluções moleculares lá do Guattari e do Deleuze, né? Tem um diálogo ali de fundo do Deleuze e Guattari com o Sloterdijk. Aliás, ele é acusado, entre aspas, de ser o mais francês dos filósofos, né? Não sei se isso é bem uma acusação, eu acho meio... Eu adoro filosofia francesa, né? Não sei por que isso é uma acusação. Mas o Esferas, eu vejo Esferas como uma espécie de projeto do capitalismo e esquizofrenia do Deleuze e Guattari, está muito próximo do projeto Esferas do Sloterdijk. Então ele está vendo esses devires minoritários, essas mudanças aí, que seriam as mudanças radicais, anárquicas, que têm uma força combativa. Agora, o Crítica da Razão Cínica, né, isso alguns até criticam o Sloterdijk por isso, e eu concordo um pouco, ele é um livro muito descritivista. Ele dá os impasses, mas ele não dá soluções, ele não pensa em linhas de fuga, linhas de força, né? Ele é fenomenológico até nesse sentido, ele é suspensivo, né? Ele quer posicionar o problema. Então, ele também posiciona também os limites desses movimentos minoritários, né? Não estou falando de representatividade, de que isso não seja extremamente importante, representatividade de minorias e tudo mais. É só de perspectivar, no sentido geral político, né? Em que medida que essa crítica ela consegue, de fato, criar algum espaço dentro desse capitalismo que se tornou tão hegemônico. Ele está pensando sempre ali, anos 80 e 90 para frente. Ele está imaginando assim, né, a falência, a inviabilidade do socialismo histórico, né, esse mundo fagocitado, né, pelo capital, e agora com os algoritmos, né, o que é ser crítico no mundo de hoje? Né, isso, para mim, é uma pergunta que continua sendo, uma pergunta que continua pertinente. Mas é um livro muito suspensivo, muito de beco sem saída. Isso, eu acho que isso ele corrige no Esferas. Assim, o Esferas, para mim, já é um livro que já tem mais abrangência, ele é um livro que já pensa um pouco mais, principalmente Esferas 3, né? Em novas formas de vida, novos modos de existência, né? Dialogando ali com também Gabriel Tarde, Latour, né? E Simondon. Então, para mim, ele tem essa mudança de esquadro ali a partir do Esferas. Mas concordo contigo aí, essa questão do cinismo, né? Que é quase um ethos contemporâneo. Como é que nós vamos nos haver com isso? O perigo disso é de se tornar uma espécie de pensamento neoconservador, né? No sentido, então já que o cinismo é intranscendível, né? Então todos somos cínicos, e isso pode gerar uma espécie de realpolitik, né?
uma política do real, né? A realidade é assim e vamos jogar assim. Mas para o Sloterdijk isso já é cinismo. Ele está criticando isso como estrutura cínica dos senhores, né? E os senhores que estão mimetizando certos processos históricos sociais para poder capturá-los. Que é o que, na verdade, Deleuze e Guattari estão trabalhando ali no processo de axiomatização do capitalismo, né? É um modo de liberar e capturar do capitalismo. Então, acho que é uma sintonia ali bem interessante, né, nesse sentido. E qual é a parte que você disse que não concorda muito? É por conta dessa questão? Tá. Acho que algumas coisas assim dispersas, né? Algumas coisas um pouco pontuais. Eu acho que ali no Esferas 3, às vezes ele é um pouco otimista demais, assim, ele vê ele chama das affluent societies, né? A sociedade da abundância. Ele vê um pouco um movimento assim, né? De expansividade do capital de um modo geral, e que isso geraria alguns problemas, mas corrigiria outros, né? Então, a gente trabalharia mais, por exemplo, não é exatamente isso que ele diz, mas imaginando que a gente teria mais problemas de ordem subjetiva e não problemas de sobrevivência, exatamente, né? Alguns teóricos advogam por isso, né? Dizer que não tem hoje em dia problema, não tem problema de fome exatamente porque não tem como a humanidade produzir comida. O problema de fome é porque tem políticas que produzem fome por suas deliberações políticas. Então, não é um problema da produtividade, não é a questão da escassez, não é porque o ser humano não consegue produzir para todos. Mas, e às vezes eu discordo um pouco disso, ou mesmo no Crítica da Razão Cínica, é isso. Então, eu sinto que ele levanta a questão, né? Ele é descritivista demais. Mas é por isso que eu sinto que ele está tensionando ali no negativo, né? Por isso que é uma obra de passagem, eu acho, entre a teoria crítica e o que ele vai fazer depois. Ele está propondo ali também uma dialética negativa de tensionar na negatividade, mostrar a contradição, mas não solucioná-la. E aí o que vem depois, o Esferas, é que eu acho que ele já tem um caminho mais... Eu acho que ele é muito fecundo, é muito produtivo. Então, vou falar um pouco do Esferas, né? Pode ser? Acho que... Pode, vamos lá. Tá, vamos lá, então. Então, um ponto que eu acho de passagem, né, do Crítica da Razão Cínica para o Esferas, é o que eu tenho chamado de teoria relacional. Isso tem me interessado bastante. Eu tenho estudado novas ontologias, né, no pensamento contemporâneo, especificamente o que eu me interesso pelas chamadas ontologias relacionais. No Sloterdijk, lá no Crítica da Razão Cínica, já existe uma questão do double bind, que é uma estrutura relacional entre positivo e negativo. Então, é como se ele visse já o dispositivo, né, psíquico operando e a dupla valência dos discursos já de um ponto de vista da relacionalidade. Essa intuição, para mim, ela está no âmago ali do Esferas, né? E por que eu estou dizendo isso? Então, vamos pensar um pouco ali no Esferas como um todo. Em primeiro lugar, né, existe um alinhamento que eu vejo do Sloterdijk, que ele estaria numa linha que viria de Nietzsche, Heidegger e Sloterdijk. Eu acho que existe essa linha. Ele, pelo que eu entendo, ele pertence a essa família, digamos, a essa linhagem, né? A questão do Nietzsche é bem clara, pela própria noção da potência. Então, ele é um filósofo que vai imaginar muito aquilo que ele chama de ontologias da potência. Então, o ser quer se preservar em si mesmo, o ser pretende a multiplicidade, né? A expansão à vida, ela tem uma expansão anímica, como ele diz, e que ela é irrestrita, né? E isso é uma das teses básicas ali do Esferas, é o que ele chama de domesticação, né? Ou de amor de transferência. A vida ela está sempre produzindo mais vida, ainda que com maior número de contradição e ainda nos momentos de maior adversidade. A vida ela consegue ressignificar e seguir adiante. Então, essa noção, né, da multiplicidade de forças, do desdobramento da potência, né, essa ontologia anarquista do Nietzsche, que é um cínico. Então, veja só a costura, né? O Sloterdijk extrai um trechinho do Nietzsche dizendo, né, talvez o cinismo, parafraseando de modo muito ruim, mas é mais ou menos isso, que o cinismo teria sido
a filosofia mais importante que já houve, e o Nietzsche diz que Nietzsche, se considera um cínico. Então, essa noção crítica, né, da modernidade, via Nietzsche, via anarquismo ontológico, né, via potência, permeia o Nietzsche. E o Sloterdijk está se alinhando a isso. E na questão heideggeriana, né, ele é um autor que recorre bastante ao Heidegger, critica Heidegger também bastante. Eu veria mais na seguinte acepção, né? Eu vou resumir bastante, só para a gente não ficar muito nesse tema, né? Mas no Heidegger nós temos lá a questão da facticidade, né? Do Dasein, né? Que é o ser aí, que é o modo de ser da facticidade. O Dasein não é ego, não é eu, não é consciência, não é sujeito, não é subjetividade, né? O Dasein é o modo de ser da facticidade. E o próprio Dasein, ele é relacional, porque ele diz respeito a estruturas deíticas, né? Posicionais de um ser situado na facticidade, está experienciando o tempo diante da finitude, né? Está sendo nadificado, a categoria de nada no Heidegger, que é central, como uma estrutura nadificante. Então, a única evidência que nós temos é do tempo. E isso está no todo o projeto heideggeriano de crítica à entificação do ser. Então, ele vai demolir o edifício da entificação da filosofia e tentar fazer esse movimento antimetafísico, né? Eu não concordo com isso. No fundo, o que ele está produzindo é uma filosofia de crítica ao substancialismo, a metafísica da substância, mas, no fundo, ele está produzindo uma metafísica da finitude, né? A minha cabeça é 100% metafísica, não existe filosofia sem metafísica. Mas o que o Heidegger está fazendo é essa desconstrução da identificação do ser a partir desse projeto, dessa nadificação, dessa estrutura da facticidade que ele depreende a partir do Husserl, né, da fenomenologia. Então, o que o Sloterdijk vai trazer, né, ele tem um livro só de conferências de Frankfurt, né, as conferências sobre Heidegger. O que ele vai trazer a partir do Heidegger é essa estrutura relacional, de finitude, de dessubstancialização da realidade. Só que existe um deslocamento, que eu identifiquei isso lendo, a minha leitura, não sei, enfim, outros podem ter outra leitura, mas que existe um deslocamento da centralidade do Dasein para uma centralidade de outro conceito de Heidegger, que é o de Mitsein, que é o ser com. Então, para o Sloterdijk, o Dasein ainda é uma estrutura muito vazia. Ela é um pouco abstrata demais, por mais que o Heidegger esteja querendo trazer um novo realismo filosófico baseado na desentificação. Porque o ser aí, ele é diáfano, o ser com é relacional. Então, é como se ele fizesse uma leitura do Heidegger a partir do Mitsein, e ele exponencializasse esse conceito, essa estrutura relacional de ser com, para pensar o conceito básico, que é o conceito de esferas, que constitui essa teoria chamada esferologia. Então, em diversos momentos desses 3 volumes, né, o Sloterdijk ele define um pouco o que é esferologia. Ele diz lá, é uma ontologia dos meios, né, então, relacional. Ontologia é uma teoria da mídia, mídias, mídia no sentido forte do termo, né, não no sentido meramente tecnológico, mas a teoria das mídias como a teoria global das mediações. É uma ontologia relacional, é uma das definições que ele dá, é o ser da relação, é uma teoria geral, né, das mediações, das relações. Então, essas que eu fui recolhendo ao longo do tempo, né, são bem sutis, ele vai soltando, né, posicionando essas microdefinições, e aí eu fiz essa reconstrução para tentar entender ali qual seria a matriz. Então, basicamente, é também o que ele chama, por exemplo, de ontologia da díade, ontologia diádica. Então, basicamente, a reconstrução é essa, né? É preciso entender o ser da relação, e não o ser entendido como substâncias que se conectam e que tenham propriedades prévias ou que vão aderir, né, ou ter uma tradução ou uma relação entre propriedades na relação. Não existem substâncias prévias, toda substância ela é relacional, e ele vai exponencializar essa categoria de relação usando um método fenomenológico, lá está sempre lá,
né, implicado. Então, observação de fatos culturais, observação de questões da sociedade, culturais, imagens, né? Isso também, a questão das imagens na esferologia, nas esferas, é bem importante. Tem centenas e centenas de imagens, antigas, medievais, modernas, do Oriente, do Ocidente. Ele vai abrindo um pouco as imagens para tentar pensar essa filosofia relacional, e sempre nessa estrutura diádica, né? Então, não existe unidade na filosofia de Sloterdijk. O conceito de unidade seria esse conceito substancialista, que vem da herança substancialista, e que para ele, né, ele refuta esse conceito. Também ele define a teoria das esferas como uma teoria não holística, não existe totalidade também, porque tudo tem que ser entendido nessa estrutura relacional. E aí, para falar um pouco, assim, né, depois a gente desenvolve, só para o espectador ter um pouco um panorama, os 3 volumes de esferas, né, descrevem 3 morfologias das esferas, desse projeto chamado Esferologia. O primeiro volume são as bolhas, né, então são o que ele chama de microesferologia, que são modos diádicos de relação, do que ele chama de relação de intimidade forte, em que as relações entre sistema e meio, entre interior e exterior, há uma predominância do interior em relação ao exterior. É quando Sloterdijk define que existe uma domesticação do espaço exterior. É quando a vida já domesticou o meio, e aquele meio não lhe é mais refratário. Os globos, macroesferologia, quando uma bolha, um grupo, um ser, uma família, uma religião, uma crença, uma tribo, uma etnia, eles conseguem expandir o seu domínio, eles geram uma hierarquia e eles começam a dominar, ou englobar, né, a palavra em português ela funciona bem, a englobar centenas ou até milhares de outras bolhas, ou seja, de pequenos outros núcleos. Isso diz respeito a tudo que ele chama de ontologias imperiais, né, que são as ontologias imperiais desde a antiguidade, né, sumérios, depois mongóis, né, mesopotâmicos, o grego, o romano, o império cristão, né? Todas essas ontologias imperiais, elas tendem a uma globalização, ou seja, elas tendem a tentar absorver a multiplicidade heterogênea das bolhas dentro de um mesmo mecanismo de sentido e de poder. E elas pressupõem um centro emissor de poder e de sentido, e isso é uma das bases da morfologia dos globos. Então, todo império ele precisa ter um centro emissor de poder e de sentido, que tente, pelo menos, produzir uma homogeneidade nessas milhares, centenas, né, milhões, se a gente pensar aí na capilaridade das bolhas, numa perspectiva ontológica. É lógico que os globos eles envolvem muita violência, né? Todo aparelho de imperialismo ele é globalizador, envolve muita resistência, né, no sentido dessas pequenas bolhas elas conseguirem negociar com o poder hegemônico, e aqui muita semelhança também com o movimento de territorialização, desterritorialização e reterritorialização de Deleuze-Guattari. Então, os impérios eles desterritorializam certas territorialidades micro, só que essas microterritorialidades elas tentam se reterritorializar para continuar sobrevivendo em outras dimensões, em outros lugares, em outros espaços, né? Então, para o Sloterdijk, esse movimento ele é contraditório. Ele está ali, né, sempre também produzindo também a emergência de novas bolhas, de novas relações de intimidade. Só que aí o que é bem contraintuitivo, né, Caio, já fechando um pouco só para ter esse panorama, depois a gente conversa, o que é bem contraintuitivo é que o conceito de globalização na acepção, na morfologia das esferas, a globalização ela terminou no século XVI, porque o globo é o modo de ser das ontologias imperiais, ou seja, o modo pelo qual os impérios eles tentaram dominar fatias de mundo. Com as circunnavegações, a circunvolução do globo terrestre, e a primeira formação de um mapa mundi, ou seja, de uma definição, de uma domesticação, digamos assim, do globo terrestre como um todo, nós começamos a ter um outro fenômeno, que é o fenômeno das espumas. O fenômeno das espumas, ele devém da ciência experimental, empírica, começa no Renascimento, mas se fortalece no século XVII, e do qual todos nós somos originários,
A ciência experimental, ela tem um movimento, a morfologia dela, que ela produz, é distinta, porque o movimento dela é de explicitação da realidade. Esse é um conceito central para compreender a terceira morfologia, que são as espumas. A ciência, ela explicita. Ela abre os organismos, ela abre a matéria, ela abre os micro-organismos, ela abre o espaço com telescópios. E esse movimento de explicitação gera quase que uma espécie de falência imunológica. Depois eu falo um pouco desse conceito de imunologia. Porque a mesma ciência que explicita o mundo é uma ciência que não consegue dar sentido a esse mundo que ela mesma está explicitando. Então, quanto mais o mundo se virtualiza e se torna infinito, trilhões de galáxias, infinitamente subdivisível numa matéria quântica X, o ser humano ele também se torna insignificante. E aí aqui entra o recurso da antropotécnica do Sloterdijk. A tecnologia é o plus que o ser humano tem para poder recusar a ausência, o horror vácuo de um mundo que é virtualmente infinito e destituído de sentido. E isso é o que ele chama de morfologia das espumas, né? No sentido de nós termos um mundo cada vez mais explicitado e virtualmente infinito, e cada vez mais, né? Que produz uma morfologia do que ele chama de sistemas cofrágeis, a própria imagem da espuma mesmo, né? Sociedades de paredes finas, é o que a gente vive hoje, né? Internet, hipercomunicabilidade, né? Público e privado, nós vivemos uma morfologia de espuma. Só que aí o que é contraintuitivo, né, é que para o Sloterdijk a modernidade, que ela quase que se identifica ali para e passo com a formação da morfologia das espumas, a gente tem um arco de modernidade que vem do século XVI e XVII, que é praticamente fruto da ciência empírica experimental, só que a espuma ela produz um colapso dos globos, ou seja, isso é uma coisa também que é bem debatida, né? Em que medida existem impérios hoje em dia? Porque para ele o império está muito associado ao globo, e o globo está ligado a um centro emissor de informação, de sentido de poder, seja econômico, político. Então, quando nós pegamos as monarquias absolutas, isso é muito claro. Hoje em dia, um resíduo de globo é a Igreja Católica. A Igreja Católica tem um centro emissor de poder e de sentido. Mas se nós formos refletir e pensar, será que o Vale do Silício é um globo? Não é exatamente, porque no fundo é como se ele estivesse gerando uma possibilidade de conectividade global, mas as narrativas e o sentido, a narrativa não é unificada, porque ela está espumando, no sentido de produzindo cada vez mais perspectivas, relativismo, dissoluções de subjetividade, dissoluções de pontos, e isso é o grande drama que a gente tem hoje para a construção de projetos coletivos, né? Porque a gente vive aí nos estertores dessa morfologia das espumas. Enfim, desculpa, eu acho que eu me alonguei demais aí, mas eu tentei dar um panorama um pouco até sintético, né? Porque tem muita coisa aí no meio. Não, foi ótimo, foi muito bom. Eu mesmo que não conhecia essa obra, fiquei bastante interessado. E é uma obra enorme, realmente, né? Os 3 volumes. Mas muito interessante essa relação com as ciências da vida, né? Que é também um tema que eu estudo, acho muito interessante. E que tem muita coisa para se apropriar, né, filosoficamente, dessa relação entre organismo e meios. Acho que às vezes na filosofia a gente tem um pouco de receio de como se biologia fosse uma ciência na natureza e aí na verdade não, porque a biologia incorpora também, né, o psiquismo, enfim, milhões de outras coisas que com certeza. Que eu acho que tem relações, né? A questão dos meios também, aí já vem para o campo das tecnologias, filosofia das tecnologias. E talvez queria encerrar com uma pergunta para voltar lá nas regras do Parque Humano, aquela polêmica, né? Sim. Porque você dizia que ele não estava dizendo as coisas que o Habermas acusava ele de dizer nesse texto, né? Não era uma questão de defender a manipulação genética, né? E que isso, claro que pode levar para uma eugenia. Não era disso que ele estava falando,
Não. Ele estava fazendo o diagnóstico, né, da Uhum. atualidade, pensando, Sim, se você sim, quiser voltar depois do Esferas, como que sim, isso ilumina mais aquele texto sim. dele? Não, perfeito. Acho que esse fechamento é perfeito. Então, Caio, é muito bom mesmo, e até a gente pode dizer, né, o próprio Latour, que é amigo do Sloterdijk, ele se considera um Sloterdijkiano, o Latour, ele tem uma intuição, que eu já vi outros autores, eu mesmo tive essa intuição, que o Sloterdijk, ele expande o conceito de Umwelt, do Jacob von Exkill, que é aquele biólogo existencial estoniano, né, que é um cara genial e que agora está sendo retomado por todas as novas ontologias, todo o pensamento do século XXI, está relendo Deleuze-Guattari, já eram leitores assíduos, né, do Exkill. E a própria noção de Umwelt, né, ou de Umwelten, né, dos meios circundantes, né, então a noção de esfera é basicamente uma extrapolação gigantesca para pensar a humanização, para pensar a formação da civilização, das culturas humanas e não humanas também, né, porque é uma espécie de biologia existencial, biologia dos meios expandido. Então, aí no cerne já entra a tecnologia, porque se tudo é díade, não existe, existe uma díade entre nós, é conectividade entre nós e os meios. E essa conectividade, ela se perde de vista se nós formos retroagir à origem do humano, né? Essa estrutura relacional. E a relação, não existe um natural puro, né? Todo natural, ele já é diádico, porque ele também já está sendo reconstruído pelo meio. Então, tem muita coisa aqui que daria para explorar, né? A própria teoria dos sistemas, Niklas Luhmann, que dialoga com Humberto Maturana, que tem uma centralidade na autopoiesis. O Sloterdijk trabalha a autopoiesis ao longo de todo Esferas. Os sistemas vivos, eles traduzem, eles transformam o meio e são transformados pelo meio que eles mesmos transformaram. Então, isso é basicamente a antropotécnica do Sloterdijk, é expandida nesse sentido. Tem uma entrevista dele que eu acho, ele tem umas intuições assim que eu acho muito interessantes, brilhantes, e às vezes muito estimulantes para a gente pensar, né? Uma entrevista em que ele diz: nós não descendemos dos primatas superiores, nós descendemos das pedras. A descendência, né, de você domesticar o fogo ele está já entranhado, ele já é um diádico, ele já está emaranhado no nosso organismo, da mesma forma que toda a mutação genética dos primatas superiores estão. Então, o que ele quer dizer com isso é que não existe um limite claro entre a tecnologia e a natureza, né? É uma filosofia de desnaturalização, a gente não está trabalhando com um conceito prévio, por isso acho que é para contornar a noção biologizante, né? Ela é sempre muito terrível, né? No naturalismo, determinismo naturalista, né? Acho que é muito difícil, assim, uma filosofia instigante hoje, século XXI, trabalhar com determinismo biológico, né? Então, a gente tem sempre que pensar nos interstícios, né? E por isso a estrutura é diádica. E aí, para fechar, né? Por isso é que eu vejo nessa chave da biotecnologia, como se a relação do humano com próteses, com outros, com ambientes artificiais, o humano ciborgue, né? Pensando na Donna Haraway, o humano ciborgue já está no Esferas 3 ali, ele já parte do princípio de que nós somos ciborgues, né, e de que nós já temos somos híbridos mecânicos, maquínicos, algorítmicos, artificiais, sistemas dentro de subsistemas, né, que o ser humano não tem uma unidade biológica natural por excelência. E eu acho que é isso que ele já está trazendo desde lá da conferência, né, que eu acho que ele percebeu essa perspectiva da biotecnologia. E o que ele faz, né, no Regras para o Parque Humano, é basicamente dizer, olha, lá em Platão, existe no diálogo político um trecho em que o Platão fala de aptidão física para o governante. Ele está alertando que talvez a eugenia ela já esteja em textos clássicos já e sendo posta, assim como no Aristóteles existe a questão da escravidão como um regime legítimo, né? E isso tem que ser entendido, a gente não tem que pensar de modo anacrônico, né? Tem que ser entendido dentro da época. Mas o que ele coloca é que, na verdade, talvez a eugenia ela já tivesse, já ela tem dispositivos biopolíticos já que atravessam o Ocidente. A Segunda Guerra Mundial, né, o problema alemão ali, é um problema devastador, só que não é o fim da biotecnologia, da eugenia. E o que ele está dizendo é que o capitalismo vai se apropriar dos sistemas eugênicos e vai baratear isso. Então, é como se a eugenia ela fosse distribuída, né, e
e reticulada, capilarizada na sociedade por meio do capitalismo. Então, para mim, é uma advertência, faz todo sentido isso, né? Hoje em dia, o Harari está falando, né, aí de Homo Deus, né, da transformação dos humanos biônicos, e isso começar a entrar no... O problema é quando entra no atacado, e aí você vai melhorar um pouco, você fala que você vai evitar o câncer que seu bisavô teve, seu avô teve, que você teve, você vai evitar passar para o seu filho, só que você aproveita ali para ajustar ali uns genes, né, do nariz, o olhinho, até a cor do cabelo e tal. Isso eu não sei o que tem de polêmico nisso. É óbvio que ele não está defendendo isso, mas que é um diagnóstico que está batendo a porta aí, ele estava fazendo isso há 23 anos atrás, 22 anos atrás, né? Desculpa, Caio, eu te cortei. Não, eu só ia falar que também o campo, né, foi disseminado, o campo de concentração, daí vários diagnósticos também. Exato, sim. Tem uma hipótese do Agamben, né, também, de pensar o campo, a expansão do campo, né, a noção de campo mesmo, né, e aí você vai ver em outros lugares, biopoliticamente, você tem campo, né, mas eu entendo nesse sentido, né, assim, como esse arco que daí é o que está sendo intuído lá, em termos de sequenciamento genético, né? Seleção artificial. Seleção artificial é um problema abissal, é um abismo, né? O Darwin, no começo lá da origem das espécies, qual que é o primeiro problema dele? Pensar seleção artificial. Por quê? Já que eu vou falar de seleção natural, o que é a seleção artificial? Só que para o Darwin, seleção artificial são os criadores de gado que juntam gados assim mais produtivos para cruzar. É uma visão, é quase uma coisa de bebê, assim, perto do que a gente está vivendo hoje, né? Não estou falando, Darwin é um maior dos gênios de todos os tempos, vai ser lido daqui 10, 20 mil anos. Mas só que a mudança que houve tecnocientífica nisso é bizarra. E hoje o ser humano já está interferindo, já está reconstruindo, né? CRISPR, edição gênica. E eu acho que é preciso refletir sobre isso. Com certeza. Obrigado, Rodrigo Petrônio, mais uma vez, foi excelente a conversa. Se quiser dizer mais alguma última coisa aí, fica à vontade. Tá. Não, imagina, Caio, eu que agradeço. Desculpe aí se eu tagarelei demais aí. Foi pouca conversa e pouco bate-papo, é porque eu tenho um pouco de dificuldade de ser Caio Esferas, mas é isso. Acho que tomara que tenha sido a contento aí, que estimule o pessoal a pesquisar. O Sloterdijk é um autor ainda muito incipiente, muito pouco pesquisado, até onde eu sei. Quem tem trabalhos mais específicos mesmo de fôlego somos eu, o Juliano Garcia Peçanha, que é escritor, né, filósofo, também tem um doutorado sobre Sloterdijk, e tem algumas pessoas que têm me procurado para dialogar tudo, né, e que estão tentando usar o Sloterdijk, mas espero que ele cresça, porque é um filósofo muito instigante. Realmente, muito bom. E vou deixar aqui também o link. A sua pesquisa sobre ele já tem publicação? Você tem... Não, eu estou vendo a editora, ainda não está, mas acho que é disponível na internet. Acho que se jogarem lá dá para baixar o mestrado mesmo, inteiro em PDF. Maravilha. Beleza. Então é isso. Obrigado mais uma vez. Agradeço também as pessoas que vão assistir esse vídeo aqui. Não esqueçam de deixar os comentários aí que vocês acharam também, e fazer indicações e tudo que vocês quiserem conversar também, né, para ficar mais interativa essa conversa, o canal. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.